E aí, cinéfilo? Julho foi um mês daqueles que a Netflix não deu trégua. Teve suspense real, drama pesado, romance de cortar o coração e até um erotismo que incendiou o top 1 da plataforma. Separei as 8 estreias mais fortes desses últimos dias e cada uma tem um motivo bem específico para você não deixar passar batido. Comenta ainda não aqui embaixo se algum desses ainda tá pendente na sua lista. Bora recapitular. Número 8, Enola Holmes 3. E se a irmã mais nova do detetive mais famoso da literatura tivesse que provar sozinha, longe de casa, que é capaz de resolver o caso mais perigoso da própria carreira, Enola viaja até Malta para investigar uma conspiração internacional que mistura política, segredo de família e um mistério que ameaça expor nomes poderosos demais para ficarem confortáveis. No meio da investigação, ela ainda precisa equilibrar as próprias ambições profissionais com desejos pessoais que insistem em competir pela atenção dela, numa fase da vida em que nem tudo se resolve só com dedução lógica. Millie Bobby Brown volta ao papel que a consagrou agora numa versão mais madura e mais confiante da personagem, cercada por um mistério que exige tanto inteligência quanto coragem física. A ambientação em Malta traz um cenário visual completamente novo para a franquia, fugindo da Londres vitoriana que os 2 primeiros filmes exploraram à exaustão. É o tipo de mistério família-friendly que funciona tanto para quem acompanha desde o primeiro filme, quanto para quem vai conhecer a personagem agora. Comenta aqui embaixo se você também shippa o desenvolvimento de Enola nessa terceira fase. Disponível na Netflix. Número 7, 72 horas em Miami. E se você fosse adicionado por engano num grupo de mensagens e em vez de sair educadamente, decidisse aceitar o convite para uma despedida de solteiro completamente aleatória, Joe é um executivo de publicidade de 40 anos vendo a própria carreira desmoronar depois de ouvir dos chefes que perdeu totalmente o contato com as gerações mais novas. Quando esse erro de grupo acontece, ele encara como um sinal e embarca numa despedida de solteiro caótica em Miami ao lado de um bando na casa dos 20 anos, completamente diferente dele em tudo, menos na vontade de aproveitar cada segundo. Entre passeios de iate, festas em South Beach e ressacas inesquecíveis, Joe tenta desesperadamente acompanhar um ritmo que já não é mais o dele, redescobrindo pelo caminho uma versão mais jovem e mais livre de si mesmo que achava ter perdido para sempre. Kevin Hart entrega o tipo de comédia física e verbal que só ele sabe fazer, equilibrando o exagero com momentos genuinamente emocionantes sobre envelhecer sem perder a essência. Comenta aqui embaixo se você também aceitaria o convite ou sairia correndo do grupo. Disponível na Netflix. Número 6, 23 mil vidas. E se um grupo de jovens europeus sem nenhuma experiência em resgate marítimo decidisse comprar um barco de pesca velho só para impedir que refugiados continuassem morrendo no meio do Mediterrâneo? Recusando-se a assistir passivamente à tragédia, eles lançam uma campanha de financiamento coletivo movida puramente por esperança e determinação, sem noção real do tamanho do desafio que estavam prestes a enfrentar. O que começa como um gesto idealista rapidamente se transforma numa provação que testa os limites da lei, da burocracia internacional e da própria capacidade humana de ajudar sem recursos suficientes. É um drama alemão dirigido por Markus Goller, baseado na história real da ONG Jugendrettet, estrelado por Louis Hoffmann e que revisita um dos capítulos mais urgentes e menos contados da crise migratória europeia recente. A força do filme está exatamente em recusar o discurso fácil, mostrando o peso emocional e legal de cada decisão tomada em alto mar. Baseado em fatos reais documentados, o longa levanta perguntas incômodas sobre até onde vai a responsabilidade coletiva diante do sofrimento alheio. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar desses jovens. Disponível na Netflix. Vamos parar um segundo? Antes de continuar, obrigado a Deus por mais um mês inteiro de garimpo e obrigado a você que está aqui até agora comigo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos 4 títulos misturam crime real,
romance tórrido e uma despedida que já deixou meio Brasil chorando. Bora continuar. Número 5, Heartstopper, para sempre. E se o casal mais amado da geração streaming tivesse que enfrentar a pergunta mais assustadora de todas? O que acontece com o amor quando a vida adulta bate na porta e exige escolhas separadas? Esse filme especial marca o encerramento da jornada de Nick e Charlie, os protagonistas que conquistaram um público apaixonado ao longo de todas as temporadas da série. Com a formatura se aproximando e decisões sobre universidade pressionando os dois em direções possivelmente opostas, o casal precisa encarar inseguranças novas, mais adultas, mais reais, do tipo que nenhuma declaração de amor sozinha resolve. É um fechamento pensado para dar aos fãs a despedida emocional que a história merece, sem pressa, sem atalho fácil, tratando o crescimento dos personagens com o mesmo cuidado sensível que tornou a série um fenômeno. Se você acompanhou Nick e Charlie desde o primeiro episódio, prepara o lenço, porque esse especial não poupa emoção. Comenta aqui embaixo uma palavra que resume o que Heartstopper significou para você. Disponível na Netflix. Número 4, A Toxic Love Story. E se um casal de recém-casados fabricasse do zero um estelionato tão elaborado que conseguisse mandar uma mulher inocente para a cadeia por quase 3 meses inteiros? Esse documentário reconstrói o caso real de uma mulher californiana acusada de enviar e-mails ameaçadores e anúncios sinistros para atormentar o ex-noivo e a nova esposa dele. Só que, conforme a investigação avança, a versão oficial começa a desmoronar, revelando que talvez os verdadeiros arquitetos do esquema sejam exatamente as pessoas que se apresentavam como vítimas. A cada depoimento, fica mais difícil dizer quem realmente merece pena e quem merece cadeia, numa história real tão bizarra que parece roteiro de ficção. É um true crime que evita a simplificação fácil entre mocinho e vilão, escolhendo mergulhar na zona cinzenta da manipulação psicológica entre as pessoas envolvidas. O documentário chegou direto ao topo do catálogo global da Netflix, provando que histórias reais bem contadas ainda batem qualquer suspense de ficção. Comenta aqui embaixo quem você acha que era a verdadeira vítima nessa história. Disponível na Netflix. Número 3, Elise, Sombras de uma Mulher. E se o crime mais chocante do Brasil dos últimos 15 anos fosse recontado? Dessa vez, não como um documentário, mas como um retrato íntimo dos bastidores de um casamento que desmoronou até virar tragédia? O filme narra a trajetória de Elise Matsunaga, uma mulher de origem humilde que se casa com um empresário rico de São Paulo, construindo por fora a fachada de uma família perfeita. Por trás dessa aparência, porém, a relação é marcada por traições, ciúme e conflitos que crescem até um ponto de ruptura completa. Lorena Comparato entrega uma atuação intensa como Elise, buscando entender as circunstâncias e os dilemas que antecederam o crime que chocou o país em 2012, sem cair na armadilha fácil de romantizar ou demonizar a protagonista. É ficção baseada em fatos reais, o que dá um peso extra pesado para cada cena, já que o desfecho da história é de conhecimento público. Comenta aqui embaixo se você acha que o filme consegue equilibrar humanização e responsabilidade ao contar esse tipo de história. Disponível na Netflix. Número 2, Desejo. E se a vida aparentemente perfeita de uma advogada de sucesso desabasse justamente por causa da pessoa mais próxima da própria filha? Lucero tem tudo que parece dar certo: lar estável, marido dedicado e 2 filhos que representam a promessa de uma família impecável. Só que, embaixo dessa superfície, fermenta uma insatisfação silenciosa, que encontra uma válvula de escape perigosa quando o novo treinador de natação da filha entra na rotina da casa. O que começa como uma atração inconveniente, rapidamente vira um relacionamento proibido, que ameaça destruir tanto o casamento
questionamento quanto à imagem que Lucero levou anos construindo. É um thriller erótico mexicano, estrelado por Ludvica Paleta, que virou o filme mais assistido da Netflix logo na semana de estreia, misturando drama familiar denso com tensão de segredo prestes a explodir. Conforme as consequências se acumulam, pessoas que nunca imaginaram estar envolvidas nesse triângulo acabam pagando o preço mais alto. Comenta aqui embaixo se você também ficou surpreso com até onde a história foi. Disponível na Netflix. E chegamos no número 1, mensagens para Isabelle. E se as mensagens de voz mais sinceras e engraçadas que você já deixou para alguém que já se foi, sem querer, começassem a ser ouvidas por um completo estranho. Jill lida com o luto da perda da irmã mais nova, Isabelle, mantendo o hábito de ligar para o telefone antigo dela só para desabafar, registrando ali toda a vida caótica que leva desde então. O problema é que o número foi reatribuído sem que ela soubesse, e um corretor de imóveis reservado passa a receber, semana após semana, essas mensagens confessionais e hilárias, começando a se apaixonar à distância por uma mulher que ele nunca viu o rosto. Zoe Deutch entrega uma protagonista genuinamente engraçada e ao mesmo tempo profundamente triste, equilibrando comédia romântica com uma reflexão sincera sobre luto e sobre como seguir em frente sem precisar esquecer quem se ama. É o tipo de história que faz rir e chorar quase ao mesmo tempo, sem soar forçado em nenhum dos dois lados. Comenta aqui embaixo se você já teve o hábito de guardar mensagens de alguém que partiu. Disponível na Netflix. E assim fechamos as 8 estreias mais fortes de julho, de Enola Holmes desvendando conspirações em Malta, até Jill se reconectando com a própria irmã através de mensagens de voz. Comenta aqui embaixo qual desses 8 você já assistiu e qual ainda tá te esperando na lista. Obrigado a Deus por mais um mês inteiro de garimpo e obrigado a você, cinéfilo, por estar aqui até o fim comigo. Se inscreve no canal porque agosto já tá chegando com garimpo novo. Vamos!